Nesta quarta-feira, o Reino Unido aprovou o uso emergencial da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca, que apresentou eficácia de 70% nos testes em seres humanos. É a vacina contratada pelo governo federal, que será produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz. A China aprovou a vacina da Sinopharm, anunciando eficácia de 79% nos testes clínicos. São novas esperanças de controle da pandemia em 2021, mas serão necessários meses, não dá para baixar a guarda. O inverno no hemisfério norte será sombrio e o verão no Brasil apresenta os mesmos riscos. Com o relaxamento das medidas de distanciamento físico, as festas, a falta de um plano nacional de imunização e a relutância quanto ao uso de máscaras, uma medida de saúde pública politizada por uma extrema-direita falsamente libertária. Os Estados Unidos notificaram mais 3.900 mortes pela doença do coronavírus de 2019 nesta quarta-feira, um recorde, depois de 3.725 mortes na terça-feira, o recorde anterior. No mesmo dia, houve mais de 201 mil casos novos. Os Estados Unidos já tiveram 19.740.000 casos confirmados e mais de 342 mil mortes. O Brasil registrou mais 1.224 mortes nesta quarta-feira. É o maior número num dia desde 20 de janeiro, o que elevou o total de óbitos para 193.940. Os casos novos foram 55.853. Os casos confirmados no Brasil são cerca de 7.620.000. 2020 foi um ano trágico que terminou com a vitória da ciência e da razão no desenvolvimento das vacinas, a grande esperança de vencer o novo coronavírus. Sob pressão da Organização Mundial da Saúde, a OMS, em 3 de janeiro deste ano, a China admitiu a ocorrência de uma síndrome respiratória aguda grave, uma pneumonia que resistia a todos os tratamentos. Era o início de uma pandemia que infectou até agora pelo menos 82.700.000 pessoas no mundo e já matou 1.805.000. Durante um mês, o regime comunista chinês escondeu as informações. De acordo com o jornal South China Morning Post, o primeiro caso surgiu em 17 de novembro. Só em 7 de janeiro, a China revelou que a doença era causada por um novo coronavírus. Demorou uma semana para divulgar o genoma do vírus depois que ele foi decodificado por 3 laboratórios chineses. Contrariou, assim, o que tinha sido estabelecido depois da primeira SARS, síndrome respiratória aguda grave, a chamada gripe asiática, que previa a comunicação à OMS da ocorrência de uma doença desta gravidade em 72 horas. Em 20 de janeiro, a China reconheceu que a Covid-19 poderia ser transmitida de pessoa para pessoa. 3 dias depois, impôs um confinamento rigoroso e isolou a cidade de Wuhan, de 11 milhões de habitantes, onde a pandemia começou, provavelmente de um vírus de morcego, num mercado que vendia carnes de 114 espécies animais. Durante 76 dias, o berço da pandemia foi uma zona proibida. Antes do fechamento, cerca de 5 milhões de pessoas saíram da cidade, um importante centro industrial. Na região afetada, havia 49 mil empresas estrangeiras, inclusive 163 das 1.000 maiores do mundo. Pelo menos 51 mil empresas tinham fornecedores de primeira linha na área. Antes da doença sair da China, a expectativa era de que 5 milhões de empresas seriam afetadas. Quando a Covid-19 chegou à Coreia do Sul e à Itália, em janeiro ficou evidente que seria uma pandemia. O Brasil registrou o primeiro caso em 26 de fevereiro. O governo sul-coreano adotou uma política agressiva de testagem em massa e rastreamento de quem teve contato com o vírus usando telefones celulares. É um dos países mais bem-sucedidos no combate à doença. Teve até agora 900 mortes. As democracias ocidentais fracassaram. Em 27 de fevereiro, o prefeito da cidade mais rica da Itália lançou a campanha Milão não se fecha. O ministro do Exterior da Itália, Luigi Di Maio, declarou
Se nossas crianças podem ir à escola, turistas e empresários estrangeiros podem vir à Itália. Logo, os hospitais ficaram sobrecarregados e a mortandade começou, chegando a 13% dos casos confirmados. Num dia, um hospital de Brescia recebeu 600 pessoas. Os médicos tinham de escolher quem receberia tratamento. Os idosos, com menos chance de sobrevivência, eram anestesiados para morrer sem sofrimento, isolados e longe da família, proibida de enterrar os mortos. Com os cemitérios lotados, caminhões do exército italiano transportaram caixões para outras cidades. Em Bérgamo, um jornal publicou 11 páginas de notas de falecimento num dia. Em 9 de março, a Itália tornou-se o primeiro país da história a entrar em quarentena coletivamente. É o país com o maior número de mortes na Europa, mais de 70 mil. Logo, a doença atingiu gravidade semelhante na Espanha, na França, na Bélgica e no Reino Unido. Depois de declarar emergência de saúde pública, em 30 de janeiro, a OMS levou mais de um mês para decidir, em 11 de março, que se tratava de uma pandemia. Enquanto países governados por mulheres que apostaram na ciência, como Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Nova Zelândia e Taiwan, tiveram sucesso na luta contra o vírus, machões populistas fracassaram. A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, virou uma estrela mundial e obteve a maior vitória eleitoral em seu país desde 1951. A Nova Zelândia teve apenas 25 mortes, Taiwan, 7. Esta é a diferença que faz um bom governo. O Serviço Secreto Militar dos Estados Unidos deu o primeiro alerta em 30 de dezembro. Em 28 de janeiro, o presidente Donald Trump recebeu um informe do assessor para comércio internacional da Casa Branca, Peter Navarro, alertando que a Covid-19 poderia custar trilhões de dólares e colocar em risco milhões de americanos. Preocupado com o impacto da economia sobre a reeleição, Trump minimizou o risco, afirmou que a situação estava sob controle, que o país tinha 15 casos, em breve não teria nenhum, que era uma gripe comum que desapareceria no verão. Trump chegou a sugerir que os americanos injetassem água sanitária. Foi contra o confinamento e desprezou o uso de máscaras. A negligência custou a reeleição. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro foi contra as medidas de confinamento, brigou com governadores e prefeitos que fecharam o comércio e a indústria e mandaram a população ficar em casa. Chamou a Covid-19 de gripezinha, que com seu histórico de atleta não o afetaria, mandou deixar de ser maricas e enfrentar o vírus de peito aberto, incentivou aglomerações, desestimulou o uso de máscaras, demitiu 2 médicos do Ministério da Saúde e nomeou um general sem experiência em saúde pública e não mostrou a menor compaixão pelos mortos e suas famílias. A vitória da ciência e da razão veio com o desenvolvimento em tempo recorde de vacinas. Em 8 de dezembro, o Reino Unido começou a aplicar o primeiro imunizante aprovado depois da conclusão da 3ª fase de testes em seres humanos, como recomenda a ciência. Os Estados Unidos começaram a vacinação em 14 de dezembro, depois de 300 mil mortes. A China e a Rússia já tinham iniciado com vacinas ainda em fase de testes. Mais de 5 milhões e 400 mil pessoas receberam a primeira dose em cerca de 50 países. No Brasil, o Ministério da Saúde pretende iniciar a campanha de vacinação até 10 de fevereiro, mas ainda não comprou nem 3% das seringas e agulhas necessárias. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua. Use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros se tiver de sair à rua. E muito obrigado pela sua atenção.